liberar o poder de Deus para derrotar esses chifres. E aí ele fala no versículo 17: ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Olha, esse aqui é um exemplo. Esse versículo, tem vários versículos dos profetas que são citados, e eu sempre falo, não acho errado, você pode escrever esse versículo e mandar nos grupos, né, assim, olha aqui que promessa maravilhosa, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás, esta é a herança dos servos do Senhor. Mas, gente, isso não está acontecendo hoje. É como falar, aquele texto de Josué: todo lugar que a planta do seu pé pisar vai pertencer a você. Isso não está acontecendo. Isso foi uma palavra específica, não é uma promessa geral, válida, um cheque em branco para todo mundo. Essa promessa aqui é para um momento específico de virada. Por enquanto os chifres estão dispersando, por enquanto os chifres estão vencendo, mas Deus está falando de uma virada, de um momento que isso vai realmente acontecer. Mas para que aconteça, voltando para o contexto específico de Zacarias, para que isso aconteça, eles precisam focar na reconstrução da casa de Deus. Se eles não focarem naquilo que é central, naquilo que é a chave de tudo, não vai acontecer isso. Se Deus está no nosso meio, se Deus realmente é entronizado, se Ele está sendo atraído, recebido, valorizado entre nós, se nós estamos realmente buscando a habitação, a presença de Deus entre nós como a coisa mais importante, isso vai chegar esse momento, e Deus vai fazer isso, eu não tenho dúvida disso. Mas isso não é esse momento que está falando em Isaías 54, não é um momento, não é uma promessa geral para todas as épocas, porque em muitas épocas as ferramentas usadas contra nós estão prosperando, estão nos destruindo e nos dispersando. Então é muito importante a gente entender em que momento, em que base esses artesãos vão ser liberados. Zacarias viu os 4 chifres, dá medo. E ele ainda falou: olha, esses 4 chifres, eles agem, ninguém consegue nem levantar a cabeça contra eles. Mas ele mostrou para Zacarias: tem 4 artesãos que vão inspirar medo, que vão colocar medo no coração dos chifres. Então, olha só, eu vou terminar com 2 textos bem interessantes no livro de Isaías também. Vamos ver aqui Isaías capítulo 17. Eu quero agora a gente ver qual o resultado. Deus, Ele tem prazer, a glória de Deus, o prazer de Deus é derrotar os chifres por meio dos artesãos. O prazer de Deus é derrotar os grandes através dos pequenos. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. O caminho de vitória da igreja não é entrar na política. Eu sempre preciso falar, não é um erro alguém ser chamado para ser uma testemunha de Deus no meio da política. Não sou de forma alguma contra isso, e tem grandes exemplos na história da Bíblia e na história mais recente. Tem pessoas que dão testemunho e que são usados por Deus nos meios políticos. Mas a igreja, como igreja, ela não é chamada para a política. Não é a igreja que vai mudar as leis do país e colocar os valores de Deus. Isso não vai acontecer. Como que nós vamos ver a derrota dos chifres? É através dos artesãos, é através de ter a presença de Deus no nosso meio. Qual era a resposta para esse remanescente que voltou da Babilônia e estava enfrentando oposição? Uma estratégia humana seria: gente, não vamos construir a casa de Deus por enquanto, porque esses inimigos podem até destruir a casa de Deus de novo. Então, vamos trabalhar, vamos focar na nossa defesa, vamos construir muros, vamos treinar soldados, vamos levantar um exército, vamos nos tornar fortes para a gente ser mais fortes do que eles. A igreja está tentando medir forças com as forças políticas e só está levando a pior, porque a igreja, ao invés de demonstrar retidão e testemunho nos lugares de política, nos lugares de governo, a igreja está dando vergonha. Então, o que Deus quer? Ele não quer
que a gente trabalhe nessas defesas. Essa não é a nossa defesa. A nossa defesa é trazer a presença de Deus. Isso pode parecer muito espiritual, mas isso é muito prático. Isso é muito real. A força da igreja é ter algo que vai derrotar as forças do mal nos lugares celestiais, no lugar onde as coisas realmente, de onde vem as ordens, de onde vem a chave das coisas. E olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer. Tem muitas descrições, mas esses dois textos que eu vou ler agora são bem menos conhecidos e descrevem como no final dessa era, no final da história humana, vai ter um grande confronto entre as forças de Deus e as forças do homem, as forças do inimigo, a besta que tem um monte de chifre, né? Os chifres do poder, os chifres do governo, de onde, ou como é que vai acontecer isso? Então olha essas duas descrições aqui. Uma está em Isaías 17, versículo 12. Ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, do rugido das nações, que rugem como o rugido de impetuosas águas. A ideia assim, já imaginaram, nós tivemos aqui no Brasil o rompimento de barragens, aquela água que está represada e que quando rompe a barragem assim, destrói tudo na frente. Quando nós pensamos na união, uma união falsa, a união da Torre de Babel, a união do sistema do homem, com toda a força que tem, é mais ou menos como pensar, a Ucrânia tem tido até resistência, mas só pensando na medição de forças entre a Rússia e a Ucrânia. Então nós podemos imaginar, sempre tem aquela ideia assim de que tem alguém muito mais forte que vai arrasar tudo, que vai destruir. Aqui ele está dizendo, o bramido de muitos povos, rugido das nações. E o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer? Embora, versículo 13, embora rujam as nações como o rugido das muitas águas, quando ele, que é Deus, as repreender, fugirão para longe. Serão levadas com a palha dos montes diante do vento, como a poeira diante do tufão. Gente, as forças, pode ser dos países islâmicos, pode ser dos países do Oriente, como a Rússia e a China, pode ser dos países ocidentais, como a Europa, Estados Unidos, pode ser, tudo faz parte do rugido das nações. Como que a igreja, como que Israel, como que o povo de Deus vai resistir? É o bramido, é uma enchente de água que nada resiste. E ele está falando assim, num instante vai virar pó. E é aquela imagem maravilhosa que nós temos em Daniel 2, de uma estátua enorme que domina toda a perspectiva humana, toda a história humana dominada por essas grandes potências, por esses impérios, mas uma pedrinha, como Davi diante de Golias, só um garoto. Ele ficou ofendido, Golias ficou ofendido, vocês mandam contra mim um rapazinho, não chega no meu joelho, com pedras numa funda. O que significa isso? Uma pedra foi suficiente para derrubar o gigante. Uma pedra cortada do monte derrubou aquela estátua que parecia que ninguém podia tirar. Virou pó, foi espalhado como um vento, pelo vento. São levados, versículo 14, ao anoitecer, olha como é, de repente, ao anoitecer, há pavor. Mas antes que amanheça, eles já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Então, a Bíblia descreve, no próprio livro de Zacarias, no último capítulo de Zacarias, descreve como todas as nações vão se reunir contra Israel. Apocalipse descreve isso. Então vai ser um momento de muito pavor. Se nós não estivermos olhando para o poder de Deus, se nós não estivermos buscando a chave que realmente existe, e Deus mostrou para Zacarias, falou assim, olha, os chifres estão fazendo esse estrago, mas isso vai acabar através de instrumentos muito improváveis, que são os artesãos. Mais um texto em Isaías 29, Isaías 29, versículo 5. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo,
e a multidão dos tiranos como uma pragana que passa. De súbito, num instante, o Senhor dos exércitos virá, com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade, labareda de fogo consumidor, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Ariel é Jerusalém, a cidade de Davi. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra seus muros e a puserem em aperto. Ele está dizendo que todas essas nações vão se reunir e vão achar que vão acabar com a igreja. Hitler achou que ia acabar com os judeus, e vai ser como um sonho. Olha aí, versículo 8, será como o faminto que sonha que está a comer. Então, eles acham que estão chegando, eles acham que vão acabar com Israel, ou com a igreja, ou com os dois. E é como um faminto que ele sonha que tem um banquete, e ele está quase comendo, mas ele acorda e não tem nada. Foi uma ilusão. Acordando sente a alma vazia. O sequioso que sonha que está a beber, mas acordando ainda desfalecido se acha, e sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Então, isso é a descrição do que vai acontecer, né? O que vai acontecer com os chifres. Então, uma ótima ilustração disso foi com o rei Ezequias, quando todos os exércitos da Síria estavam reunidos contra Jerusalém, e numa noite o anjo do Senhor matou todo o exército e não tinha mais nada. Então, a intervenção de Deus. A intervenção de Deus. Nós não vamos ganhar o confronto com os chifres, com outros chifres, nos tornando um chifre também. Nós vamos ver através dos artesãos. Os artesãos trabalham na construção da casa de Deus, são instrumentos frágeis, e é assim que Deus vai ganhar a maior glória de destruir. Vai passar tudo como pó, todos os sistemas, toda a Babilônia vai cair em uma hora. A Bíblia fala muito sobre essa coisa repentina. Vai haver um crescendo, vai haver anos de tribulação, vai haver uma coisa assim acumulando, causando terror, causando muito medo. Então nosso coração tem que estar voltado para o Senhor e entendendo que a nossa estratégia não é nos tornar fortes como eles, na mesma medida, com as mesmas armas, mas a nossa força está em deixar Deus levantar os artesãos pela oração, pela palavra de Deus, pela intervenção de Deus, aguardando a intervenção de Deus. Ele vai agir de repente e tudo vai passar, vai parecer um sonho, vai parecer uma coisa, puxa, né, que susto à toa, mas para passar por esse momento vai ser difícil se nós não estivermos com os olhos focados em Deus. Senhor, nós sabemos que